Bem, gente, vamos falar um pouco hoje sobre a República Velha, né, a Primeira República. A gente tem que, após 67 anos aproximadamente, aí, que a monarquia chegava ao fim, né, no dia 18 de novembro aproximadamente, Dom Pedro II e a família imperial acabavam partindo rumo à Europa, né? Tinha início, de fato, a República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca, assumindo ali provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente que seria escolhido pelo povo, de fato, né, através de um processo eleitoral, apesar das eleições no Brasil, da democracia brasileira ser bastante limitada, a gente sabe disso, né? E mesmo assim, ainda assim contou sendo um grande avanço rumo à consolidação do que a gente considera a democracia no Brasil, certo? Em 15 de novembro de 1889, aproximadamente, aconteceu a proclamação da República, né? Ela vai ser liderada, de fato, pelo Marechal Deodoro, né? E nos 5 anos iniciais, o Brasil vai ser governado por militares, né? Deodoro da Fonseca vai se tornar o chefe do governo provisório e, em 1891, acaba renunciando e quem assume é o vice-presidente Floriano Peixoto. O militar Floriano, em seu governo, vai intensificar a repressão aos que ainda davam apoio à monarquia. Tá? O primeiro presidente do Brasil, após a proclamação da República, que é ali em 15 de novembro de fato, acaba sendo o Marechal Deodoro. O governo de Deodoro foi, antes de tudo, um período que a gente pode considerar em que ocorreu a finalização do regime monárquico e a implantação mesmo e a consolidação da República no Brasil. Né? O governo de Deodoro, ele basicamente pode ser dividido em 2 partes, né? O governo provisório, que vai ser de 1889 até 1891, onde a gente vai contar com o banimento da família real, com a desinstalação das instituições políticas imperiais, com a separação entre Estado e Igreja, convocação de eleições para a formação da Assembleia Constituinte vai ocorrer, né, e nesse momento vai elaborar a primeira Constituição Republicana do Brasil, assim como uma política econômica também voltada para o desenvolvimento industrial do país e a promulgação da nossa Constituição em 1891. Né? O governo constitucional, que começa a ocorrer ali em 1891, vai ser marcado por um autoritarismo muito forte de Deodoro. Né? Vai haver o agravamento de uma crise política e econômica no país, que vai ficar conhecida pelo nome de encilhamento. Né? Vai haver o fechamento do Congresso e a prisão de políticos opositores, assim como também vai ocorrer o agravamento da crise política e econômica, vai ocorrer uma greve de ferroviários, uma ameaça da Marinha de bombardear a capital, e Deodoro finalmente vai renunciar ali em novembro de 1891, assumindo em seu lugar, de fato, o Marechal Floriano Peixoto. Tá? Após o início da República, vai haver a necessidade da elaboração de uma nova Constituição, a gente sabe disso, né? Porque se a gente considera a antiga, ela ainda vai seguir os antigos ideais da monarquia. A Constituição de 1891, ela vai garantir alguns avanços políticos, embora apresentasse algumas limitações, né? Porque ela apresentava os interesses das elites agrárias do país. A nova Constituição vai ainda implantar um voto, considerado o voto universal para os cidadãos, né, para mulheres, analfabetos, militares de baixa patente. Essas pessoas, porém, vão acabar ficando de fora. Né? A Constituição vai ainda instituir o presidencialismo, né, e também o voto aberto. Certo? De acordo com a Constituição, um presidente, na verdade, que não conseguisse completar 2 anos de mandato ao renunciar, deveria ser convocadas novas eleições a partir desse momento. Porém, vai ser o Marechal Floriano Peixoto que vai assumir, de fato, o poder e não vai convocar novas eleições. Né? O governo de Floriano acaba sendo marcado pelo enfrentamento de uma série de revoltas, como, por exemplo, a Revolta Armada de 1893 e a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, também, que se dá nesse mesmo ano. Né? Floriano vai ainda adotar algumas medidas que vão ser populares. Né? Ele vai reduzir os valores dos aluguéis, principalmente nos setores urbanos. Né? Também vai reduzir os impostos sobre a carne, assim como vai ser responsável pela construção de uma série de casas populares também, tudo isso visando, obviamente, a população ali que se destinava ao trabalho industrial no Brasil. Né? Além de seu governo, né, ser marcado pelo nacionalismo, ele também vai ser responsável por tomar uma série de medidas econômicas protecionistas, visando principalmente proteger a indústria brasileira, que naquele momento estava em seu período nascente. Esse período,
que vai de 1894 até 1930, né, a chamada República Oligárquica, também chamada de República dos Coronéis ou do Café com Leite, né, vai ser marcada por um governo de presidentes, uma série de governos de presidentes civis, na verdade, né, vão ser ligados ao setor agrário, principalmente, né. Esses políticos, eles saíam dos seguintes partidos, né, a gente tinha o Partido Republicano Paulista, né, muitas vezes colocado simplesmente pela sigla PRP, e o Partido Republicano Mineiro, que seria o PRM, né. Esses dois partidos vão controlar as eleições, mantendo-se no poder aí de maneira alternada, né, e vão contar com o apoio, obviamente, da elite agrária do país, né. Dominando o poder, esses presidentes acabam implementando uma série de políticas que vão beneficiar o setor agrário do país, né, principalmente os grandes fazendeiros de café do Oeste Paulista, né. Vai surgir também nesse período o chamado tenentismo, né, que foi um movimento de caráter político-militar liderado por tenentes que faziam oposição ao governo oligárquico, né? Eles vão defender uma moralidade política, as mudanças no sistema eleitoral, como a implantação do voto secreto e transformações também no ensino público do país, né? A gente precisa lembrar que uma das características desse período era o voto de cabresto, né? E o voto de cabresto, consequentemente, fazia com que essas oligarquias que governavam o país tivessem um maior controle sobre os indivíduos, em quem os indivíduos votavam, na verdade, né? A Coluna Prestes e a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana foram dois outros exemplos de movimento tenentista, tá? A maioria dos presidentes dessa época, eles vão ser políticos de fato de Minas Gerais e São Paulo, né? Esses dois estados que vão ser aí os mais ricos da nação nesse momento, e por isso acabam dominando o cenário político da República. Eles vão ser saídos das elites mineiras, né, e paulistas, certo? E os presidentes acabavam favorecendo sempre o setor agrícola, né? Principalmente o café paulista e o leite mineiro, né? A política do café com leite, como vai ser mais conhecida, vai acabar sofrendo duras críticas de empresários ligados à indústria que estavam em plena expansão nesse período, né? Se por um lado a gente pode considerar que a política do café com leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária na região sudeste, por outro lado, acabou provocando também um abandono de outras regiões do país, né? As regiões nordeste, norte e centro-oeste vão acabar ganhando pouquíssima atenção desses políticos e tiveram seus problemas sociais bastante agravados, né? E aí, de duas das características que a gente poderia tirar desse período, existem duas que são a base, né, o fundamento desse momento, né? A gente tem a política dos governadores, de fato, que vai ser montada no governo do presidente paulista Campos Salles, né? Era uma política que visava manter no poder as oligarquias e, em resumo, ela era uma troca de favores políticos entre governadores e presidentes mesmo, né? O presidente acaba apoiando os candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto esses políticos davam suporte à candidatura presidencial e também durante a época do governo. E o coronelismo, né? A gente tem a figura do coronel, que era muito comum no Brasil durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do interior, né? O coronel vai ser um grande fazendeiro que utilizava o seu poder econômico essencialmente para garantir a eleição dos candidatos que apoiavam. Ele vai fazer muito uso do chamado voto de cabresto, certo? Em que o coronel basicamente, né, ele vai obrigar e até mesmo usar da violência para que os eleitores do seu chamado curral eleitoral votassem nos candidatos apoiados por ele, né? Como o voto era aberto, né, coisa que posteriormente vai se defender o voto secreto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas dos coronéis, né, para que votassem de fato nos candidatos indicados. O coronel também vai utilizar outros recursos, né, para conseguir seus objetivos políticos. Desses recursos a gente pode considerar a compra de votos, a formulação de votos fantasmas, trocas de favores, né? A gente tem o clientelismo nesse momento, né? Apesar de que esse processo de apadrinhamento sempre foi presente na história do Brasil, mas aí ele se torna muito mais visível, né? Além de fraudes eleitorais e violências diversas.